Eu tenho certeza que você tá se amarrando na Ellie da série The Last of Us. E nesse vídeo você vai poder conhecer um pouquinho mais essa personagem top. Vai conhecer muito mais, né? Que a gente vai contar a história completa dessa personagem, desde as origens até a decadência da personagem em The Last of Us Parte 2. Já vai alerta de spoiler pra quem não jogou os jogos, ok? Vem comigo, vamos lá. Responde, mas responde com sinceridade. A tua profissão te paga mais de 8 mil reais por mês? Se você tivesse a oportunidade de trocar de ramo e conquistar um salário desse tamanho só pra começar, você gostou, né? Então segue essa dica. Programação. Mas não é qualquer curso de programação. Você pode começar hoje e se profissionalizar com o pacote Full Stack da Dunk Code. Esse é só o maior curso de programação do Brasil, olha só. São mais de 2.500 aulas e 2.000 projetos práticos. Cursos bônus grátis, aulas online ao vivo para você ficar no topo dos programadores do Brasil. Você vai aprender a criar sites, sistemas, aplicativos, lidar com as principais linguagens de programação, design web, apps, hacker ético, inglês, marketing digital para programadores e até desenvolvimento blockchain para você aprender a criar criptomoedas. É para fazer você virar o profissional perfeito para fazer o mercado de disputar a tapa. O Full Stack te dá acesso vitalício, atualizações constantes por um preço minúsculo. Então vem aqui no link da descrição para ver todas as habilidades que você vai aprender com o Full Stack. Esse é o primeiro passo pro salário dos sonhos. Bora, hein? René Trans, Peter aqui. Galera, acho que eu posso dizer que a Ellie com certeza é uma personagem que conquistou muita gente, né? Pelo menos a maioria acho que conquistou. Ao mesmo tempo, por causa do segundo jogo da franquia, ela dividiu opiniões pra caramba. E se você não tá ligado do porquê ela dividiu opiniões, é por isso que eu tô aqui pra contar pra vocês o porquê disso, ok? O motivo disso. Bora contar aqui a história completa da Ellie, mas só depois da sua inscrição. Tá se inscrevendo agora? Tá sendo aquela estatística de que a cada 10, 3 não estão inscritos? Pô, não faça isso com a gente. Vai ajudar demais e não só isso, vai ajudar você também, porque você vai estar dentro de uma comunidade, a maior comunidade do Brasil, a que mais informa você, 3 vídeos por dia, e você vai estar sempre ligado no que está acontecendo. Então se inscreve com o sininho. Posso contar com essa? Obrigado, galera. Vamos lá. Bom, a Ellie nasceu no ano de 2019, quando o mundo já estava cagado por causa da infecção do fungo Cordyceps. A mãe dela era uma enfermeira chamada Ana, que morreu logo depois de dar à luz a ela mesma, a Ellie. A Ana também era amiga da Marlene. Pouco antes de morrer, ela pediu para Marlene cuidar da Ellie. E a Marlene fez isso, só que à distância. Ela achou melhor deixar a Ellie sob os cuidados dos militares para não ter o risco de morrer, já que os vagalumes estavam em constantes conflitos com os militares. Por ter nascido depois do apocalipse, a Ellie não conheceu o mundo antes de tudo isso acontecer, mas ela ouviu histórias da galera mais velha e era fascinada pelo mundo antigo. A Ellie cresceu como uma órfã na zona de quarentena de Boston, que era oprimida pelos militares da Fedra. E ficou assim até ela ter por volta ali dos 13 anos de idade, durante os eventos da HQ The Last of Us American Dream. Lá, a Ellie conhece uma menina chamada Riley, que se tornaria a melhor amiga dela. As duas tentaram fugir dos militares e acabaram se envolvendo em umas tretas brabas. E foi nesse momento que elas acabaram conhecendo a Marlene, que revela sobre a promessa que fez pra mãe da Ellie e tudo mais. Só que a Marlene não aceitou as duas nos vagalumes naquela ocasião, naquele momento, e achou melhor elas voltarem para a escola militar. Elas acabaram fazendo isso, mas pouco tempo depois a Riley simplesmente sumiu, deixando a Ellie magoada. E aí, por volta de 6 semanas depois do sumiço da Riley, ela volta nos eventos da DLC do primeiro jogo, chamada de Left Behind. A Riley revela que ela finalmente foi aceita nos vagalumes e queria ir numa última aventura com a Ellie antes de ir embora. Você é um vagalume. A Ellie, nesse momento, ela estava bolada com a amiga por ter ido embora. E mais ainda quando ela descobriu que ela seria mandada para fora de Boston. Mesmo assim, ela foi com a Riley num shopping abandonado, onde elas acabaram se acertando, acabaram fazendo amizade de novo. E é aqui que a gente descobre que a Riley, além de amiga, também era o primeiro crush da Ellie. A Ellie chega a convencer a Riley a não ir embora, mas a situação fica complicada quando elas acabam chamando a atenção de infectados. Bom, elas tentam escapar, mas as duas acabam mordidas. Infelizmente, não tinham o que fazer, né? Elas então decidem ficar ali pra enlouquecerem juntos. Elas sabiam que era fim de jogo, elas iam morrer. Mas aí rola uma coisa curiosa. Enquanto a Riley, de fato, se torna uma infectada e perde completamente a sanidade, a Ellie continua de boa. Não estava acontecendo nada com a Ellie. Ela foi mordida, mas ela não virou uma infectada. Ela foi mordida ali, naquele shopping. De alguma forma, a Ellie parece que era imune à infecção. Sendo assim, a Ellie decide ir atrás dos vagalumes de novo, dessa vez pedindo ajuda. E quando a Marlene descobre sobre a imunidade da Ellie, ela decide levar a Ellie para um laboratório dos vagalumes fora de Boston, para ela ser estudada e, com sorte, né, uma cura ser encontrada a partir do organismo dela, da Ellie. A Marlene decide isso, né? 3 semanas depois disso, finalmente a gente chega no primeiro The Last of Us, tanto o original como o remake.
A Marlene, ela pretendia levar a Ellie pessoalmente para os companheiros fora de Boston. Mas rola um tiroteio com a Fedra e deixou geral muito ferido. A Marlene não tem escolha senão contratar o serviço dos contrabandistas Joel e Tess para levar a Ellie até o ponto de encontro no Capitólio, fora da zona de quarentena, mas não falou os motivos disso. Mas quando eles conseguiram sair da cidade, eles são abordados por soldados e descobrem que a Ellie estava infectada já fazia 3 semanas. A princípio eles ficaram desconfiados, como é que pode uma coisa dessa, né? Pensaram até que a Marlene tinha armado para eles. Mas no final eles decidem seguir em frente com a missão. E aí quando chegam no ponto de encontro, eles descobrem que os vagalumes que estavam ali foram mortos pelos militares. E como se não bastasse, eles descobriram também que nesse meio tempo a Tess foi mordida e infectada. E como não tinha muito mais o que fazer, a Tess decide ficar para trás e se sacrificar para atrasar os militares. Bom, a partir daí o Joel passa a levar a Ellie sozinho. O objetivo agora era levar a Ellie até o Tommy, né, o irmão do Joel, que também chegou a fazer parte dos vagalumes, inclusive. A esperança, então, é que o Tommy saberia dizer um lugar onde os vagalumes se reúnem para poder levar a Ellie, porque o objetivo do Joel era levar a Ellie, né, até os vagalumes. Ao longo dessa jornada, Ellie e Joel passaram por várias coisas, né, poucas e boas. Enfrentaram diversos infectados, soldados, também caçadores. Eles também conseguem alguns aliados, como por exemplo o Bill e os irmãos Henry e Sam, mas nenhuma aliança que tenha durado tanto tempo. Não durava porque a galera ia morrendo, simplesmente eles iam se separando, enfim. No final, sempre era só a Ellie e o Joe, era sempre eles dois. Enfim, eles chegam lá na região de Jackson, onde eles se reúnem com o Tommy e são apresentados à sociedade de que ele fazia parte agora. Mas as coisas se complicam, porque o Joey pretendia passar a Ellie pro Tommy. Passar a responsa mesmo, tipo, Tommy, você assume aí. Ele dizia que a Ellie ficaria melhor com o Tommy, mas a real é que ele já tava se afeiçoando pela menina e meio que não queria mais isso, sabe? Era uma coisa que ele falava pra fora, mas ele não pensava isso. Essa decisão deixa a Ellie magoada e ela ameaça fugir. Mas no final o Joel decide abraçar esse sentimento e continua com a Ellie. O Tommy dá a direção, dá um norte pra eles, informando que os vagalumes montaram uma base na Universidade de Colorado. E os dois, a dupla, vai pra lá, segue pra lá, pra essa direção que o Tommy deu. Mas quando eles chegam na universidade, de novo eles encontram um lugar abandonado e os vagalumes mortos, a mesma coisa. Mas eles também acham registros deixados para trás que falam que os vagalumes se realocaram pra Salt Lake City. Infelizmente eles acabam sendo atacados por mais caçadores e o Joe acaba gravemente ferido. E aí, enquanto a Ellie tratava as feridas do Joel, ela acabou sendo atacada por caçadores canibais liderados por um homem chamado David. Galera, esse tal de David, ele ficou meio obcecado pela Ellie. Enquanto a Ellie lutava pela vida dela, o Joel se recuperou e foi ao resgate dela. Aí ele conseguiu matar o David de forma brutal, mas tudo isso acabou sendo bem traumático pra ela, deixou ela muito traumatizada. Seria até um ponto de virada pra Ellie a partir de agora. Enfim, eles chegam em Salt Lake City, onde finalmente são encontrados pelos vagalumes, depois de muita luta, muita tensão. Aconteceu muita coisa nessa trajetória até lá, né, em Salt Lake City. A Ellie, então, é levada para o hospital que os vagalumes usavam como base, e ela ia passar por uma operação para extrair o Cordyceps do corpo dela. E aí, dessa forma, a cura poderia ser produzida. Mas aí que tá a treta, porque o fungo fica alojado no cérebro da pessoa. Então, remover o fungo iria matar ele, lógico. O Joe simplesmente não aceitou isso. Que isso? Que loucura é essa? Mesmo sabendo que essa poderia ser a única chance da humanidade, o Joe matou todos os vagalumes no local, incluindo a própria Marlene, e foi embora com a ainda inconsciente Ellie. Quando a Ellie acordou, eles já estavam a caminho de volta para Jackson. Ela não viu o que aconteceu. Ela estava dormindo, ela estava, totalmente apagada. O Joe dá uma desculpinha esfarrapada, dizendo que os vagalumes já tinham encontrado outras pessoas imunes e tal, e mesmo assim não conseguiram produzir a cura, então, não ia adiantar nada com ela. A Ellie fica triste quando ela sabe disso, mas também ficou com a pulga atrás da orelha. Tá estranha essa história, né? Ela pede pro Joe jurar que essa história era verdade. E o cara de pau jurou que sim. Sendo assim, a Ellie decidiu confiar no Joel e os dois passaram a viver com o Tommy e a galera de Jackson a partir daí. Com o passar dos anos, Ellie e o Joel desenvolveram uma verdadeira relação de pai e filha, né? Enquanto ajudavam também a comunidade de Jackson a prosperar. A Ellie finalmente estava sabendo como é viver numa sociedade civilizada, né? Nunca passou por isso. E até mesmo aprendeu a nadar, tocar violão, então, ela tava tendo uma vida bacana. Lá ela acabou conhecendo amigos como Jesse e Gina, né, que na época estavam namorando. Mesmo assim, a Ellie acabou tendo um crush pela Gina. Mas mesmo vivendo em paz por lá, a Ellie nunca deixou de ficar incomodada com o que tinha acontecido lá em Salt Lake City, né, e com essa história que o Joe contou pra ela sobre terem mais pessoas imunes e com os vagalumes desistirem de procurar uma cura. Que loucura é essa, né? Vira e mexe, a Ellie questionava essa história de novo, porque ela não estava satisfeita com aquela história. Até que ela não aguentou mais e decidiu voltar para o hospital de Salt Lake City
para descobrir a verdade. E lá ela descobriu o que realmente aconteceu. A partir daí ela passou a rejeitar o Joel com todas as forças. Eles continuaram a viver em Jackson, mas a Ellie cortou todas as relações que ela tinha com o Joel. E isso leva a gente para os eventos principais de The Last of Us Parte 2. 2 anos depois de descobrir a verdade e parar de falar com o Joel, a Ellie estava participando de uma festa, ok? Onde ela acabou tacando um beijo na Dina. Aí um velho preconceituoso achou isso errado e uma discussão começou ali mesmo. O Joel se meteu para defender a Ellie e depois a Ellie deu um maior forão no cara, né? Mesmo assim, depois a Ellie decidiu falar com o Joel e eles meio que fizeram as pazes. No dia seguinte, a Ellie participou de uma patrulha pelos arredores junto da Dina e elas acabaram ficando juntas de novo, meio que oficializando um namoro. Mas a situação fica complicada quando o Joel e o Tommy simplesmente não voltam para casa. A Ellie fica preocupada e vai procurar por eles e acaba tendo um dos piores momentos da vida dela. O Joel tinha sido capturado por sobreviventes do incidente em Salt Lake, né, que queriam se vingar do Joel pela morte dos vagalumes, dos companheiros deles. Apesar da Ellie lutar, ela não consegue impedir o pior. A Abby, que era a líder daquele grupo, mata o Joel a sangue frio, vingando a morte do pai dela, que tinha sido morto pelo Joel naquela noite. Depois da morte do Joel, a Ellie decidiu partir numa jornada de vingança. Ela parte atrás da Abby e descobre que esse grupo estava em Seattle e tinha se juntado lá a outra facção chamada WLF. Junto dela foram a Dina e também o Jesse. Mas a busca acabou levando a confrontos tensos, confrontos pesados, tanto físicos quanto psicológicos. A Dina acaba descobrindo que estava grávida do Jesse, enquanto a Ellie, na busca pela Abby, né, na busca incansável pela Abby, acaba matando uma companheira da inimiga que estava grávida. Isso levou a própria Abby a atacar a Ellie em busca de vingança, o que resultou na morte do Jesse e quase na morte do Tommy. Depois desse confronto, a Ellie decidiu largar de mão a vingança e viver com a Dina fora de Jackson. As duas passaram então a criar o filho da Dina juntas, vivendo numa fazenda isolada. Mas aí o Tommy decidiu fazer uma visita. O cara ainda não tinha largado o osso e queria que a Ellie ainda fosse atrás da Abby. O próprio Tommy não podia, né? Porque depois do confronto anterior, o cara tava cego de um olho e tava com uma das pernas imobilizadas. Então, ele precisava de ajuda. Mesmo contra a vontade da Dina, a Ellie decidiu partir de novo nessa jornada, né? O que resultou num confronto com uma facção de traficantes de pessoas chamadas Cascavéis, que tinham capturado a Abby para venderem ela como escrava. A Ellie liberta a Abby e os outros capturados, meio que acabando com os Cascavéis. E quando a Abby ia embora com o companheiro dela, o Lev, a Ellie chamou ela pra briga. As duas têm um último confronto doloroso na praia, e nesse duelo a Ellie percebeu que a vingança não era o caminho, e que não era isso que o Joel iria querer. Ela deixa a Abby embora e volta pra fazenda. Infelizmente, a Dina decidiu abandonar a Ellie por causa da obsessão dela por vingança. E a Ellie entende as consequências do caminho que ela escolheu e aparentemente decide partir numa jornada em busca de redenção e de um recomeço. Não esquece do pacote Full Stack da Dunk Code, o link tá aqui embaixo na descrição pra você. Eu também deixei o link do canal da Dunk pra você começar a aprender agora. Lá tem vários tutoriais de programação grátis. Corre lá! Galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, faz isso agora pra você não esquecer. Ativa o sininho, sabe por quê? Porque eu vou continuar trazendo mais histórias completas, mais origens dentro desse universo de The Last of Us. Tem muita coisa chegando, então conto com a sua inscrição, com o sininho ativado e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!